Mas é isso, né, pessoal? Quer dizer, quando você tenta manter a sua palavra de que vai fazer uma série sobre a Bell Hooks, o Brasil nos apresenta um outro cenário. Roda a vinheta. O 8 de janeiro aqui no Brasil, aquela coisa mesmo do golpe, muita gente tá falando sobre isso. O que eu venho enfatizar agora, voltando das minhas férias, são os movimentos que estão acontecendo pela revogação do novo ensino médio, né? A gente tem finalmente um governo progressista no país. E aí você vai botar aqui eu comemorando, só que em meme, porque eu não comemoro essas coisas. E a gente vai ter uma contradição latente no seio das discussões sobre a educação, que é um novo ensino médio baseado em uma ideologia neoliberal. A gente sabe desde o Marx que o velho precisa morrer para que o novo possa renascer. E a gente sabe, desde o Paulo Freire e desde os meus vídeos O que é ideologia, o poder da ideologia, algo assim, vai aparecer por aqui, que não existe processo educativo neutro, mas o que a gente ainda acabou por não discutir, ajeitando a câmera enquanto falo com vocês, o que a gente ainda acabou por não discutir foi a forma com a qual a ideologia neoliberal vai cooptar o imaginário sobre a educação e fazer com que algumas de suas políticas sejam aprovadas. Bom, neste livrinho aqui, Educação contra a Barbárie, organizada pela Boitempo, blá, vai ter uma espécie de resumo, né, de Ctrl-C, Ctrl-V, do que acontece no Brasil nessas últimas décadas. E dentro deste texto mora o seguinte texto. Ensino médio entre a deriva e o naufrágio, da Ana Paula Corti. Eu não vou me ater a esse texto, porque eu vou falar de uma série de outras coisas, mas é importante lembrar que em 2017 a Lei 13.145 foi aprovada e nela se instituiu o novo ensino médio, né, a reforma do ensino médio, marcada por uma característica neoliberal extremamente forte, baseada na BNCC e com os seus crivos ideológicos definidamente marcados. É um projeto de lei que nasce junto com a Escola Sem Partido e que se articula com algo como um processo de desescolarização das escolas, ou seja, o que tinha de essencial no papel das escolas agora começou a ser substituído por algum tipo nefasto de pensamento onde formar cidadãos está em contradição com formar mão de obra. E é a estas contradições que nós precisamos nos ater. Por exemplo, a gente tem aqui, né, uma série de livros de Paulo Freire, que eu achava que ia deixar para depois, mas que eu não posso deixar. O Pedagogia da Autonomia, o Pedagogia do Oprimido e o Política em Educação, onde o Freire começa a discutir qual é o papel da educação e do educador em um momento onde, engolfados com inúmeros processos ideológicos, o nosso mundo, a nossa atualidade, né, o que horas são, já lembrando do Raymond Williams, nos aponta para a seguinte contradição latente. Nesta hora do capitalismo, quais são as formas de organização que podemos nos ater para criar recursos para a luta e para a esperança? E aí, um desses recursos, que está puramente presente na Pedagogia da Autonomia, é o entender e o fazer entender, ou seja, não só entender, mas corporificar e discutir que toda a educação bancária, a educação neoliberal, a educação progressista, a educação republicana, a educação libertadora, toda a educação, ela é ideológica, porque ela aponta para um crivo que vai dizer o seguinte:
esse conjunto de ideias, de comportamento, de pensamento, de estruturação, ele vai ser feito porque existe um projeto político que se articula com este pensamento. Mas dentro desse texto, o Pedagogia da Autonomia, no capítulo 3, existe um subcapítulo que eu estou procurando, achei, chamado Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. E aí, o Freire vai fazer essa discussão. E ele vai nos dizer o seguinte: o progresso científico e tecnológico, que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, as necessidades de nossa existência perdem, para mim, sua significação. A todo avanço tecnológico haveria de corresponder o empenho real da resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. Há um avanço tecnológico que ameaça milhares de mulheres e de homens de perder seu trabalho. Deveria corresponder outro avanço tecnológico que tivesse a serviço do atendimento das vítimas do progresso anterior. Como se vê, esta é uma questão ética e política, e não tecnológica. O problema me parece claro, e assim como não posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, de criticar, para esmagar a liberdade dos outros, de fazer e de ser, assim também não poderia ser livre para usar os avanços científicos e tecnológicos que levem milhares de pessoas à desesperança. Não se trata, acrescentemos, de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de propô-los a serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos como sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano e fazermos em favor de uma ética pequena do mercado e do lucro. Essa ética pequena que ele fala do mercado e do lucro corresponde a um processo onde ideologia aponta o caminho que seguiremos enquanto humanidade, que seguiremos enquanto sociedade, que seguiremos enquanto Brasil, sobre quais são os aspectos corriqueiros, quais são os aspectos do dia a dia, quais são os aspectos educacionais, sociais e políticos que vamos nos debruçar enquanto um povo que agora atende a uma demanda neoliberal de mercadoria. Quando eu falo que atende a uma demanda neoliberal de mercadoria, eu quero que vocês se atenham a uma frase que a Rita Vorrante falou na entrevista do Provoca, que o projeto de educação neoliberal nada mais é do que formar de maneira barata mão de obra barata. Colocado desse aspecto, é necessário que entendemos enquanto progresso científico, entendemos enquanto progresso social, um tipo de educação, um tipo de estruturação que pegue os sentidos reais da prática e nos ofereça enquanto um processo crítico de análise sobre a prática. Ah, falou muito prática, o que isso quer dizer? Se a sociedade está funcionando de forma tal, na qual uma pessoa formada em engenharia hoje está fazendo Uber para sobreviver, e existe uma espécie de pânico que o governo está achando o Uber, a empresa se retirará do nosso país, é preciso que a educação nos dê os instrumentos para a crítica ao sistema. Mas essa educação, ela não virá pela escola, porque a escola é um aparelho
reprodutor e ideológico do Estado, como diria Louis Althusser. Ela virá por meio de processos de conscientização que se deem na base da sociedade. E esse processo de conscientização é uma luta permanente e histórica. Não sei se vocês lembram, mas nas ocupações de 2016, existiram algumas falas que apontavam para este horizonte, que era preciso questionar, que era preciso pressionar, que era preciso lutar por um futuro a priori. E, no entanto, os poderes e as pessoas que ocupavam cargos nesses poderes preferiram entender essas manifestações enquanto uma afronta à ordem. E esta ordem, ela foi dada em um processo de golpe. Existe algo de nefasto e de extremamente fascista na forma com a qual a discussão sobre o novo ensino médio foi feita, de modo a sublinhar as reais necessidades da população e evocar as reais necessidades do mercado. Sendo que a educação não é produto do mercado. A educação não é mercadoria. A educação não é barganha. A educação é um condimento indispensável à experiência humana. É de tal forma que precisamos pensar hoje em uma sistematização de educação que ainda se antagoniza entre a educação bancária e a educação libertadora, entre o progresso neoliberal e o progresso humano, que são desassociados nesse momento. Em Pedagogia do Oprimido, o Freire vai nos dizer, ainda sobre essa relação concreta de opressores e oprimidos, que na medida em que para dominar se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o poder de criar, que caracterizam a vida, os opressores matam a vida. Daí que vão se apropriando cada vez mais da ciência, também como instrumento para as suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força indiscutível de manutenção da ordem opressora, com a qual manipulam e esmagam. Os oprimidos, como objetos, quase como coisas, não têm finalidades. As suas finalidades são as que lhe prescrevem os opressores. Em face de tudo isso, é que se coloca a nós mais um problema de importância inegável a ser observado no corpo destas considerações, que é o da adesão e, consequentemente, passagem que fazem os representantes do polo opressor ao polo dos oprimidos, de sua adesão à luta desses por libertar-lhes. Cabe a eles um papel fundamental, como sempre tem cabido na história dessa luta. Aqui o Freire vai nos dizer, de maneira enfática, de maneira estrutural, que, pasmem, o progresso científico pelo progresso, o progresso desenfreado a partir de uma busca onde se atenda às demandas do nosso tempo, não enquanto um processo que busque melhorar, um processo que busque humanizar, conscientizar, mas apenas um processo de construção de mercadoria e de mão de obra, na qual a tecnologia e a ciência são usadas para manipular as consciências, ou seja, os discursos são usados para manipular as consciências e os corpos, onde as máquinas agora estão fazendo a função que 10 homens poderiam fazer, e ainda assim não há igualdade nesse país, não há melhoria das condições de vida nesse país. Esse processo ele é caracterizado pela busca incessante do capital por corpos que ele possa, de maneira necrófila, dominar. Quando a gente fala do Freire e dessa colocação, a gente vê, por exemplo, quais são
os conceitos de qualidade que nos são colocados. O que é qualidade na educação? De maneira ainda mais substancial, a gente vai ver que o que é debatido por anos de luta, questões raciais, questões de gênero, questões da sexualidade, das identidades, na BNCC, agora, do novo ensino médio, portanto, mais tecnológico, mais atualizado, onde as pessoas vão poder encontrar as suas trilhas de formação, pipipi, parará, pururu, balela, né? Palavras como gênero e sexualidade, como negritude, são substituídas, são retiradas para dar lugar à palavra diversidade, como se diversidade fosse um termo guarda-chuva que colocasse todas as categorias dentro de si, quando não é. A não nomeação das identidades, das formas de viver e de estar no mundo, por um sinônimo que vai juntar tudo, ela é a negação dessas identidades. Ela é o que vai dizer para os nossos corpos, para os nossos jovens, que esta forma de ser e estar no mundo, ela vai ser ou não permitida na nossa sociedade. Negar a existência de gênero, de sexualidade, dos problemas ligados ao racismo no Brasil, é negar o progresso por si. Porque para que possamos, de uma maneira democrática, ampliar o sentido da educação, primeiro é necessário que foquemos nas questões principais, que são as principais foi ótimo, redundância, mas que são as mais potentes feridas coloniais deste país, inclusive a questão de classe. Por quê? Meus amores, vocês acham que o novo ensino médio ele vai atingir de maneira igual ambas as classes? Tanto burgueses quanto proletários, enfim? Não vai. Tem os seus afunilamentos, porque as próprias percepções de projeto de vida para ambas as classes é completamente diferente. Porque a forma com a qual a ótica neoliberal se apropria dos imaginários de ambas as classes acontece de maneira diferente. A gente está vivendo em uma geração, por exemplo, na qual pensar em uma educação que prepare para o ensino superior é uma utopia, mas é necessário que pensemos a educação que prepare para o mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho dentro dessa lógica? Processo de uberização, iFood, venda de mão de obra. E aí, essa mão de obra precisa ser mais escassa, embora qualificada, para que o processo de descartabilidade, o processo de venda, seja feito de maneira mais simplória. Para término desse vídeo, eu convido a todos para que no dia 15 desse mês participem das manifestações nacionais pela revogação do novo ensino médio em todo o país. Um beijo. Espero semana que vem voltar com a Berrux, que está aqui esperando. E tchau, tchau.